É isso aí, a gente começa agora com o nosso painel Fortalecimento do Ecossistema Brasileiro de Inovação. A estratégia de transformação digital elaborada pelo governo precisa promover parcerias entre o setor público e privado, as universidades, o terceiro setor e a sociedade civil. É importante que todas as partes interessadas participem da identificação dos problemas e de suas soluções. O cidadão não é um algoritmo. Como potencializar a reconhecida criatividade brasileira? Como nos tornar cada vez mais capazes de interagir? De participar de uma comunidade mais conectada? De gerar mais impacto? Cooperação é o caminho. E para dar início ao nosso painel Fortalecimento do Ecossistema Brasileiro de Inovação, gostaria de chamar ao palco ele, que é sócio fundador da Gávea Investimentos. Foi presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa e presidiu o Banco Central do Brasil. Com vocês, Armínio Fraga. A diretora executiva do Instituto Humanize. Ela é advogada, mestre em Gestão Ambiental com MBA em Direito de Empresa e Economia e pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual. Com vocês, Jorge Pessoa. O economista-chefe da Stone Co., PhD em Economia pela Universidade de Stanford, também foi diretor de Planejamento e Pesquisa do BNDES, Vinícius Carrasco. O presidente do INSPER, uma das principais escolas de negócios e economia sem fins lucrativos do Brasil, Marcos Lisboa. E para moderar o painel, a presidente executiva da Fundação Brava e fundadora do Brasil Lab, Letícia Piccolotto. Bom dia a todos. Queria mais uma vez agradecer a presença do Armínio, da Geórgia, do Vinícius e do Marcos nesse painel. O objetivo do nosso painel é discutir as oportunidades e os desafios para a gente estimular no Brasil um ecossistema eficaz de inovação. E eu acho que o nosso painel já está aqui super bem representado, com todos os setores, né? A gente já começa com um simbolismo bem significante, porque a gente tem o Armínio, com a experiência no setor privado e com uma vasta experiência também no setor público, a Geórgia representando o terceiro setor, o Vinícius representando, né, o papel das startups, o papel do setor privado e também uma discussão importante que a gente tem que fazer sobre novas regulações, e o Marcos, que hoje é presidente do INSPER, também trazendo a perspectiva da academia e do papel, né, das universidades nessa construção. Então, para começar o nosso debate, eu só queria trazer alguns dados. Ontem a gente viu aqui, no nosso evento, uma discussão super importante sobre a construção do ecossistema de inovação em Israel. E hoje é um dos principais cases, né? Israel investe 4,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, e esse investimento ele é realmente aplicado à prática. Esse investimento ele se reverte em desenvolvimento social e econômico para o país, enquanto que o Brasil investe só 1,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, e ainda tem um desafio muito grande de estimular esse investimento também por parte do setor privado, porque hoje 55% desse investimento em pesquisa e desenvolvimento ainda é proveniente do governo, do setor público.
Então, eu queria começar o nosso debate perguntando para vocês, para cada um de vocês, o que vocês acreditam, né? Qual que é a perspectiva de vocês a respeito, quais são as barreiras, por que a gente não consegue desenvolver no Brasil, de fato, um ecossistema eficaz de inovação, e se vocês tivessem que indicar possíveis políticas públicas, possíveis soluções para a construção eficaz desse ecossistema, quais seriam essas soluções? Armínio, você quer começar, por favor? Obrigado, prazer estar aqui. Eu não vou ler, não, mas vou seguir um roteirinho para ver se eu fico dentro dos 10 minutos. Mas a minha resposta assim, mais rápida seria o seguinte: a razão que nós não conseguimos desenvolver assim, na sua plenitude, a nossa criatividade, tudo isso que nós temos de bom, no fundo, as razões são as mesmas que nos fazem um país assim, de renda média relativamente pouco desenvolvido. Então, eu vou falar um pouco, como pano de fundo, talvez, dado que você está me dando a chance de falar antes, sobre o tema maior, mas o ecossistema vamos dizer, da inovação está dentro de um ecossistema maior. Você fala na sua introdução em parcerias entre o governo, setor privado, terceiro setor e academia, e eu acho que é por aí mesmo. Mas assim, a observação do nosso país nos últimos meses, anos, décadas, sugere que a parceria entre o setor privado e o governo, em geral, não tem sido muito bem sucedida. Ao contrário, quer dizer, nós temos, com frequência, observado a captura do Estado, né, por grupos de interesse em geral, e no fundo, esse ecossistema maior, ele favorece os predadores. Tá? É um sistema meio complicado, ele é meio desequilibrado, está mal desenhado. O terceiro setor tem sim, feito grandes avanços, e eu sou muito engajado, você nem se fala, e aí eu acho que tem um alicerce muito importante, que está crescendo, e eu acredito que vai crescer cada mais. O mesmo pode-se dizer da academia, com certeza, que vive também hoje, de certa forma, a grande crise econômica, mas eu não tenho a menor dúvida que vai sempre ter um papel crucial. Mas essa parceria público-privada aqui no Brasil está mal. Os ecossistemas de inovação, os mercados em geral, sistemas econômicos em geral, dependem de bons fundamentos institucionais e culturais, e ambos de difícil implantação na prática. Aqui no Brasil, acho que isso também é visível a olho nu. Nós temos uma crise de grandes proporções. Eu acho que os institucionais são mais fáceis, mas eles dependem de constantes aperfeiçoamentos. Isso, assim, não é algo que se possa dizer, olha, está aqui uma Constituição nova, o problema do Brasil está resolvido, coisa do gênero. É uma atitude, é uma maneira de trabalhar, e que depende, crucialmente, de um sistema político que produza bons governos. Estou botando aqui entre aspas, mas um governo digno do nome que no fundo, governe e administre o Estado visando o bem comum. Tá? É o básico. Que nós também não temos tido, e também com visão de longo prazo, idem. Bons governos, aí é uma coisa mais ou menos livro-texto, eles concentram a sua atuação na produção de bens públicos, ou seja, aquilo que o mercado por si só não produz. Isso ocorre com frequência quando os benefícios sociais são maiores do que os privados, portanto, não há incentivo, tipicamente, em muitos casos, para que o setor privado resolva as coisas por si só. Requer da parte do governo um foco que vá além dos temas, vamos dizer, da inovação, do investimento e da produtividade em geral. Eu penso que hoje uma das grandes lições do que está acontecendo no mundo, e o mundo político está pegando fogo aí no planeta, com uma volta do populismo e do autoritarismo em várias vertentes, o que se precisa, além desse foco, como eu disse, vamos dizer, na produtividade em geral, é criar para as pessoas a sensação de que elas têm oportunidades razoáveis na vida. Isso é básico. E também de que existe solidariedade, de forma que elas tenham
perto de si alguma rede de proteção. E eu penso que isso, no fundo, representa o maior desafio aí dos nossos tempos. Quer dizer, o mercado, como gerador de riqueza, ganhou todas as discussões, mas está perdendo, né, no campo, vamos dizer, da felicidade geral das pessoas. No que diz respeito à inovação, especificamente, vamos dizer que eu estou fugindo totalmente da pergunta, assim, para mim parece claro que o mundo da educação já está passando por uma imensa revolução. E o grande medo das pessoas é a substituição do que elas fazem por máquinas e sistemas e programas, etc. Então, no que diz respeito à educação, é preciso focar no lado mais positivo dessa história. Quer dizer, na verdade, a inovação tecnológica, em geral, pode ser, deve ser complementar ao que as pessoas fazem, e a educação precisa ser desenhada para isso. É preciso também desenvolver uma infraestrutura de qualidade. E aí eu acho que é preciso pensar nessa infraestrutura em algo que vai muito além, por exemplo, de boas conexões de internet e tal, coisas que aqui não se tem, assim, e é muito básico, mas precisa muito além, indo até na outra ponta a questões de qualidade de vida pessoal, meio ambiente, segurança, etc. E isso aí, para mim, é uma área de imensas oportunidades aqui no Brasil. E por aí vai. Eu acho que nós estamos vivendo, muito se discutiu aqui, o Ronaldo é um grande expert nos temas ligados a vários aspectos da tecnologia, mas hoje nós estamos mais e mais tentando fazer as coisas do setor público e no setor privado em cima de dados de qualidade e de análise. Então, acho que é um papel também do governo zelar para que haja qualidade no que diz respeito a dados, disponibilidade, privacidade, propriedade, etc. Caminhando para concluir, a simples observação do que nós temos aqui no Brasil hoje em matéria de competência do Estado, sem prejuízo de vários casos de sucesso, que até nos inspiram, mas que não são tantos ainda, é que nós estamos diante de uma urgente necessidade de grandes mudanças. Eu não tenho um estudo estatístico demonstrando isso, talvez o Marcos ou o Vinícius, nas horas vagas, agora que ele está na Stone, possam demonstrar o que eu imagino que seja verdade, que o maior problema de produtividade que nós temos está dentro do Estado e não no resto. Um pouco em função do que eu falei aqui. Então, para mim, no topo da lista de qualquer projeto de desenvolvimento que inclua inovação, claro, tem que incluir, se encontra uma reforma do Estado, e que inclua essas mudanças gerais de cunho legal, institucional, que, por sua vez, vão facilitar as muito mais complicadas mudanças no campo cultural que nós temos. Essa coisa de mudar a cultura, etc., é difícil. Os antropólogos sabem disso. As culturas de uma sociedade mudam muito lentamente. Mas eu vejo em tudo isso que está acontecendo aqui uma imensa oportunidade, falando assim, de um jeito um pouquinho mais positivo do que eu habitualmente falo quando o assunto é economia, que está realmente em frangalhos. Mas eu acho que também aí é uma oportunidade. Mas no caso da reconstrução de instituições e que, por sua vez, levem a uma cultura de mérito, de justiça, de igualdade de oportunidade, é uma oportunidade para boas lideranças que ataquem esse problema de frente. Eu acho que o Brasil está pronto para isso. No que diz respeito a essa reforma do Estado aí que eu citei, eu penso que ela deveria englobar dois grandes campos. O primeiro é um campo de gestão, mas é um assunto diferente do que, às vezes, empresas imaginam na hora de contratar uma consultoria. Acho que é uma coisa mais básica. Todo o software e a cultura de gestão de gente, o RH precisa mudar muito.
e, em geral, o Estado no Brasil não avalia o que faz e, em função disso, não consegue melhorar o que dá certo, corrigir o que tiver errado e assim por diante. O Brasil precisa, isso foi algo discutido aqui no contexto do tema de investimentos de impacto, precisa métricas e metas. E nós não temos isso, nós não temos, na verdade, em lugar nenhum. Mas o segundo ponto, além dessa reforma, vamos chamar assim, do grande RH/avaliação do Estado, eu acho que é uma mudança de atitude também. É preciso que se entenda que as pessoas, o cidadão, é um cliente do Estado. O Estado precisa ter essa atitude. Aqui também nós estamos vendo esse evento defendendo, a meu ver, um passo crucial, que é a identidade digital. Crucial. Eu acho que isso vai facilitar muito a vida das pessoas e também a vida dos gestores e eu diria, a maioria das pessoas que está no governo quer fazer a coisa direito, minimamente. Bom, é isso. Para concluir, dentro aqui do meu tempo over, está escrito ali, nós ontem falamos aqui bastante na ideia de investimento de impacto. Eu acho que, olhando aqui o nosso quadro geral, nós temos que concluir também que chegou a hora de governar com impacto. Eu acho que esse é o resumo da história. Obrigado. Obrigada, Armínio. Marcos, um outro ecossistema também muito bem sucedido é do Vale do Silício, né, que tem esse ecossistema e estabelece parcerias entre diversos setores, e lá a academia, as universidades tiveram um papel fundamental nessa construção. Então, eu queria te ouvir também um pouquinho a respeito dessa perspectiva, né? Como que a academia pode contribuir para o fortalecimento desse ecossistema e o que vocês têm feito lá no INSPER? Bom, obrigado, é um prazer estar aqui. Deixa eu dar um passo atrás, e aí você vai me coordenando aqui, o tempo foi indo. Eu acho que, em primeiro lugar, o Estado tem que atrapalhar menos. É impressionante como o Estado no Brasil atrapalha. Eu lembro de uma discussão de governo, uns 15 anos atrás, entrei numa reunião, e a ideia era defender os subsídios e a proteção, acho eu que na Zona Franca de Manaus, para a produção de máquinas de escrever. Tinha subsídio de proteção e a quantidade de empregos que a produção de máquinas de escrever gerava no Brasil. Eu lembro que a minha reação na época, isso foi me contado recentemente foi relembrado por uma amiga minha que trabalhava comigo. Eu falei assim, gente, nem meu pai mais usa máquina de escrever, de 70 anos, ele não usa mais. A gente quer proteger a máquina de escrever. Proteger indústria velha, setor velho, é a melhor maneira de ficar velho. Essa é a escolha do Brasil. Então, o Estado atrapalha. Eu fiz outro dia uma coluna sobre o caso Moby Dick. O livro vale a pena. Infelizmente, ou felizmente, Melville estava influenciado por Shakespeare, a Bíblia do Rei James, seus 31 anos de idade, a linguagem é pesada, o livro é maravilhoso. E aí? A indústria barieira sustentava a iluminação das ruas das principais cidades do mundo. Pois é, surgiu o petróleo, energia elétrica, a indústria barieira acabou. Toda uma região de Massachusetts entrou em decadência. Vamos proteger a indústria barieira para evitar a decadência de Cape Cod. Tá bom. Tá bom? Bom, não parece ser a melhor opção. As carruagens também acabaram. Se a gente quer inovação, a gente tem que lidar com um fenômeno trágico, difícil, sofrido, de ultrapassar velhas tecnologias. Muita gente perde no processo. O país fica mais rico, as gerações novas serão mais ricas. E a política pública tem que cuidar de garantir o cuidado, a proteção a quem ficou para trás. Mas não ter lei para obrigar a continuar a ter cobrador em ônibus. Aí é ficar para trás. Então, primeiro, o Estado tem que atrapalhar menos, protegendo menos as indústrias atrasadas. Vamos reconhecer que as políticas de proteção setorial e de desenvolvimento regional do Brasil deram errado? Há quantos anos esse país tenta
desenvolver o Nordeste, levando indústria. Quanto dinheiro foi gasto com isso? Tecnologia velha, atrasada, a indústria do Nordeste só sobrevive porque tira dinheiro do resto da sociedade, aí o dinheiro acaba, e aí dá crise. E vamos combinar? O Nordeste não ficou rico. Má notícia? Deu errado. Como a Zona Franca de Manaus deu errado. Vamos insistir em política atrasada? Estar a atrapalhar menos. Segundo lugar, me preocupa terceiro setor que depende de dinheiro de governo. Tá? Aliás, acho que deve ser dos únicos grandes países do mundo que eu conheço que terceiro setor recebe dinheiro público. O terceiro setor tem que estar no mercado, receber dinheiro de doador privado. Doador privado quer dar? Bacana. Deu errado a ONG? Má notícia, fecha. Inovação é resultado de concorrência. Mas antes de inovação, nós deveríamos aprender a copiar. Vamos combinar? Educação não é tão difícil assim. Vários países do mundo têm indicadores de educação melhores que o Brasil. E gastam menos que o Brasil. Não estou falando de país rico. Estou falando de Chile, Turquia. Gastam 4% do PIB com educação. O Brasil gastava menos de 2%, hoje gasta mais de 6%. O Brasil acha que a educação é importante. Nós gastamos mais em educação do que os demais países emergentes. Pois é, gastamos mal. Parece que o nosso dinheiro é desperdiçado. O que as nossas ONGs sobre educação, o que os sindicatos de professores, o que a política de educação está fazendo? Que dá errado. Vamos copiar. Vamos copiar o que faz Singapura, o que faz Coreia, o Chile. Não vamos inventar muito, não. Antes de inovar, antes de ideia nova, vamos fazer o que deu certo em outros países? Terceiro, inovar requer aprender a lidar com erro, aceitar fracasso, aceitar avaliação independente de resultados. Você não vai ter uma instituição inovadora de ensino, industrial, de serviços, se não tiver reconhecimento rápido do erro. Erro é parte da pesquisa, erro é parte da academia, erro é parte da inovação. Todo mundo tenta muita coisa, você estimula o ambiente empreendedor, inovação, a maior parte dá errada. Fecha. Tentei um negócio novo, quebrou. Fecha. Não entra no judiciário pedindo para não quebrar porque deu errado. Não vai pedir ajuda do governo que vai fechar o negócio porque fracassou e alguns empregos vão ser destruídos. Grande parte do crescimento da produtividade nos Estados Unidos, da indústria manufatureira, vem da abertura e fechamento de empresas. Muita gente tenta coisa nova, a grande maioria fracassa, fecha. Novos surgem, crescem. E os velhos que deram errado, a vida é dura. A política social que cuide. Quer lidar com inovação, tem que lidar com fracasso. Tem que deixar que quem quebrou, feche seu negócio. Rápido. Vende os ativos logo. 60% da criação e destruição de empregos na indústria manufatureira americana vem da abertura e fechamento de empresas. 80% da criação e destruição de empregos nos serviços americanos vem da abertura e fechamento de empresas. E 100% do crescimento da produtividade nos serviços americanos vem de abrir e fechar empresas. Quer lidar com inovação? Resolva rápido empresas quebradas. Grande parte, 40%, 60%, da menor produtividade dos países pobres, em comparação com os países ricos, vem da proteção de empresas ineficientes nos diversos setores. Nós, países pobres, somos pobres por nossas escolhas. Nós não deixamos empresas quebrarem e fecharam. Não deixamos setores que deram errado fecharam. Queremos preservar a máquina de escrever. Queremos preservar polos de desenvolvimento em regiões onde, obviamente, são ineficientes e ineficazes.
Vamos combinar, gente? A gente tem pobre à toa. A gente faz muito esforço para ser pobre, né? Isso é obra de profissionais há décadas. Nós somos contra a inovação. A gente não quer o fracasso. Quem não quer fracasso, não quer inovação. Não fuja do INSPER. Tá? Alguns acham que eu sou contra a indústria. É engraçado dizer que eu sou contra a indústria quando eu tenho uma escola de engenharia, né? Sou o zelador de uma escola de engenharia voltado para novas tecnologias. Mecatrônica, mecânica, computação. Acho que as boas histórias do Brasil, e elas são muitas, elas vieram associadas à boa gente, à pesquisa, à formação. Acho que a inovação começa com gente, começa com treinamento, né? O ITA começou com quantos reitores que vieram do MIT? 4? Né? 4 reitores que vieram do MIT, acharam lá um nicho de mercado, aviões médios, né, que ninguém estava montando. Vamos combinar? Deu menos errado que a Sudene, né? Bem menos errado que a Sudene, né? A Embrapa, recém-doutores do norte, né, do hemisfério norte, vieram, conseguiram inventar a soja no centro-oeste, a soja em zona temperada. Tecnologia, inovação, surpresa. Quantos empreendedores fracassaram nesse processo? Quer lidar com sucesso, com inovação? Conviva com erro, com fracasso. Reconheça rápido, né? O velho Beckett, né? Erre, tente de novo, erre de novo. Eu vejo um Brasil um pouco diferente, eu termino aqui, né? Eu acho que esse nosso país patrimonialista, que depende dos favores do Estado, que Armínio descreveu, que vive de benefício público, que não quer a concorrência, que quando dá errado pede proteção, que quando quer desenvolver pede subsídio, né? Tem esse Brasil velho, né? A gente não ficou atrasado à toa, né? Tem um Brasil velho. Mas tem um Brasil novo. Tem um Brasil de empreendedores, de jovens que querem estudar, de jovens que querem tentar coisas novas, uma geração que é mais educada que a dos seus pais, a geração, hoje, 30 anos, aí tem o quê? 8 anos em média de estudo, a geração dos pais tinha menos de 4 anos de estudo, são mais negros do que brancos. Nada me surpreende mais na política atual do que não ter negro. Onde estão os negros? Pelo menos apareceram as mulheres na última semana, mas parece que foi convite de última hora, né? Não tinha antes. Cadê o Brasil? Não vejo o Brasil nessa eleição. Cadê os candidatos que ficam pulando de órgão de controle para cá, órgão de controle para lá, grupo organizado aqui? Só tem associação de classe. Parece que os empresários só conhecem a Avenida Paulista. Não tem Zona Leste, não tem Morro, né? Mas eu acho que também tem uma geração nova que está dedicada à política. Quando eu encontro aqui, né, meus amigos Marcelo Trindade, Duda, né, entrando na política, enfrentando o desafio de trazer o Brasil novo para a política, vai dar algum otimismo. Obrigado. Vinícius, voltando para a experiência de Israel, um dos pontos também, né, que se reforça na experiência de Israel é que as startups lá elas já nascem com uma perspectiva global, porque o mercado é praticamente inexistente, então as startups nascem competindo globalmente. Então, aproveitando esse gancho do Marcos, eu queria te perguntar muito também sobre o papel da competitividade para a construção desse ecossistema e o que vocês têm feito na Estônia a respeito também da construção de novas regulações para o fortalecimento de novas perspectivas. Obrigado. Obrigado a todos, é um prazer estar nesta mesa com 2 amigos e 2 ativos do Brasil. É um luxo ter Armínio Fraga e Marcos Lisboa pensando em política pública no Brasil. Devemos valorizar muito isso. Eu tenho aqui uma colinha como Armínio, só que digital. Então, está no telefone. Eu acho que dar um passo para trás e falar um pouquinho de ambiente que estimula a inovação. Acho que são 3 coisas fundamentais para você estimular a inovação. A primeira é capital humano. Então, você precisa ter talento, você precisa construir habilidades que induzam a busca e a obtenção de inovações e melhoras, das mais variadas. Você não precisa inovar
produzindo coisas novas. Catch-up innovation é uma forma bastante efetiva de você inovar. Então, existe uma fronteira no mundo, a gente, no Brasil, em muitas dimensões, está dentro dessa fronteira, está distante do que acontece lá fora, é só uma questão de copiar. Então, catch-up innovation é tão importante quanto inovação de fato. E a gente nem faz isso. A gente não faz isso. A gente não replica boas práticas do mundo e boas práticas no Brasil em diferentes lugares. Então, a gente não faz nem catch-up innovation, que sai inovação. Mas capital humano é fundamental para isso. Eu acho que um arcabouço institucional que estimule e premie empreendedores pelos seus esforços é fundamental. E que também puna e que remunere com fracasso aqueles que fracassaram. Então, o fracasso é estimulante, é uma forma de você prover incentivos. Se você, de algum jeito, por meio de subsídios, proteção ou resgate ex post, elimina a possibilidade de fracasso, uma dimensão de provisão de incentivo desaparece. Então, eu tenho menos incentivo a inovar se eu sei que vou ser resgatado caso eu fracasse. Eu acho que a moeda, o outro lado da moeda do fracasso é o upside de você inovar. Então, você tem que ter um ambiente que premie e remunere esforços que gerem sucesso e esforços que gerem inovação aplicável. Então, no Brasil, a gente tem alguma dificuldade de fazer isso. Então, há uma série de riscos que fazem com que, de fato, empreendedores possam ser expropriados. Então, a gente se depara, e isso é algo que a gente se depara na nossa indústria bastante, com uma dimensão de risco regulatório enorme, que, em última instância, é um risco associado a uma decisão de governo que, via um canetaço, pode te expropriar de fato. Então, isso é uma dimensão que o Brasil precisa melhorar muito. Eu acho que o exemplo da greve dos caminhoneiros é iluminadora nesse sentido. Você teve que uma classe, buscando proteger algumas rendas, impôs um risco regulatório a quem opera estradas. Então, você tem renegociação de pedágios que foram acordados ex ante no estágio em que você fez um bid para operar uma estrada, porque uma classe se acha na condição de preservar suas rendas e punir, de fato, investimentos feitos anteriormente por operadores. Então, se você é expropriado uma vez, você não investe de novo a segunda. Então, acho que o outro lado da moeda, que o Marcos disse, é você premiar esforços e remunerar e se conter no seu instinto de expropriação, amplamente definido. Tá? Então, risco regulatório é uma forma muito relevante de expropriação que a gente tem que lidar institucionalmente e melhorar bastante. Então, há uma série de negócios no Brasil que estão expostos a uma quantidade enorme de risco regulatório, e isso faz com que, em última instância, investidores relutem em investir, empreendedores relutem em inovar, e isso é algo que a gente tem que tratar de maneira disciplinada. Eu acho que a terceira dimensão do que estimula a inovação é a competição. O Marcos é uma pessoa que aponta isso o tempo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem uma série de proteções, seja por meio de subsídio, seja por meio de inibição de competição de fora, que fazem com que, de fato, incumbentes tenham uma enorme vantagem. Então, você preserva o que estão aí por meio de renegociações ex post, negociações para que eles não paguem tantos impostos quanto outros setores, subsídios dos mais variados, seja no mercado de crédito, seja subsídios diretos, e isso, obviamente, é um inibidor de competição. Então, o incumbente tem uma vantagem em relação a um potencial entrante. Essa é uma dimensão associada à proteção, mas tem uma outra dimensão associada à falta de competição, que é a capacidade do incumbente predar. Talvez o caso mais importante antitrust da história tenha sido o caso da Microsoft. E a Microsoft, o que ela fazia era, basicamente, empacotar, bundle, sistemas operacionais com o browser dela, para tentar inibir que outros browsers tivessem acesso a usuários de computador. E esse caso, o antitrust, foi talvez o mais relevante, como eu já disse, e revelou alguns e-mails de executivos da Microsoft a respeito da estratégia delas. E um dos e-mails mais impressionantes que eu li foi um e-mail que o cara dizia: o que eles querem é transformar sistemas operacionais em commodity.
Então, basicamente, o que a Microsoft fazia era o poder de mercado que ela tinha em sistema operacional sendo usado para alavancar um poder de mercado futuro em browser. Então, era importante ela manter o poder de monopólio em sistemas operacionais. O cara dizia, isso vai ser uma commodity. O nosso papel é fazer com que isso aconteça em 15 anos, não em 5. No Brasil, na minha indústria, na indústria em que eu estou, existe algo que tem que ser mais do que commodity, um utility, que são os serviços bancários. E bancos, muitas vezes, empacotam os serviços bancários com outros serviços, como serviços de adquirência, da maquininha. O nosso papel, enquanto empreendedor, o papel do regulador, enquanto regulador, o papel da agência que defende competição, enquanto defensor da competição, é garantir que serviços bancários sejam utility o mais rápido possível. O que eles querem é que isso seja utility daqui a 15 anos, não daqui a 2. Então, eu acho que políticas de defesa e estímulo à competição e de advocacia da competição, como a gente tem hoje, então, tem uma secretaria específica advogando competição, a CEPRAC, que o João Manuel Pinho de Mello capitaneia, o CAD tem feito um papel bastante importante nessa dimensão, e o Banco Central tem feito regulações que garantem acesso em última instância. Então, na indústria em que eu estou, há uma estrutura vertical, em que, de algum jeito, os incumbentes usam diferentes braços para inibir acesso de entrantes onde se sentem ameaçados. Então, você garantir acesso, você garantir que o sistema operacional seja commodity em 1 ano e não em 15, é fundamental. E acho que a política pública tem que caminhar nessa direção e tem caminhado. Então, competição, para além dos elementos que usualmente a gente aponta, de que é uma série de mecanismos de defesa e de proteção associados a políticas públicas, subsídios e proteção, ao outro lado, que a gente quer estimular novos entrantes, a gente quer estimular competidores que tragam inovações e melhores serviços para os clientes. O incumbente, em última instância, é papel dele, ele quer se proteger disso e, muitas vezes, se protege por meios anticompetitivos que a gente tem que disciplinar. Tentou fazer um vínculo com o que o Armínio disse, então, essa coisa dos incumbentes se manifesta das mais diversas formas, né? A gente parece ver um aparente paradoxo. Então, as pessoas estão querendo mais e melhores serviços públicos e a gente se depara com uma crise fiscal talvez única na história do país. Eu acho que o paradoxo é aparente porque a gente tem um espaço enorme, por meio de uma reforma de Estado, de aumentar a produtividade, de você fazer mais e melhor com menos recursos. Eu acho que a nossa dificuldade, de novo, é lidar com os incumbentes. Então, eu acho que talvez na lista de coisas que você, por e-mail, ou o programa apontou, falava das possibilidades de blockchain. Então, a gente está falando em blockchain o tempo inteiro. Essa tecnologia, aqui, em última instância, permite registros, né, de maneira bastante nova e aberta, open source. A gente fica falando de blockchain num país em que os cartórios fazem lobby para tentar fazer com que a lei de cadastro positivo não passe. Então, existem incumbentes também ali. Existem incumbentes, são os incumbentes do serviço público. Então, você implantar melhorias de produtividade no serviço público quer dizer fazer mais com menos, inclusive menos recursos humanos. Você tem uma política de RH, uma política de gestão desses recursos humanos que seja disciplinadora, que proveja incentivos para que os agentes produzam, trabalhem. A gente vai se deparar com a resistência dos incumbentes no setor público também. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, a gente tem a tecnologia aí, a tecnologia vai vir, a velocidade na qual ela vai vir depende de como a gente lida com os incumbentes, seja no serviço público, seja no mercado privado, seja no mercado de pagamento, seja em qualquer mercado. Então, é competição, competição, competição. Obrigado. Obrigada. Jorge, então, frente a esse panorama todo, eu queria entender como é que o terceiro setor pode se posicionar e agregar cada vez mais valor nessa construção desse ecossistema eficaz. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Letícia, parabéns pela organização do evento, muito rica as discussões, e eu vou usar um pouco do recurso tecnológico também para me ajudar a contar um pouco de uma história de como a gente está vendo inovação na filantropia. Acho que acabou de perguntar. Bom, o Humanize é um instituto novo que nasce no fim do ano passado para trabalhar um pouco com
a ideia de potencializar o uso sustentável da biodiversidade brasileira alinhada com o desenvolvimento de capacidades locais, que resulte nessa melhoria de geração de renda e qualidade de vida por meio do fomento das cadeias da sociobiodiversidade. Isso é a nossa significância. A gente entende que a gente está num ecossistema complexo e com forças bastante antagônicas, e a ideia da gente aqui é entender nosso papel nesse ecossistema. Então, por um lado, a gente tem recursos humanos e financeiros, e a gente está olhando muito para os vários capitais, venture philanthropy, o venture capital, o capital convencional e recursos governamentais. E a gente vê o nosso papel como um filantropo, uma organização que está tentando entender esse investimento estratégico filantrópico como um capital semente importante nessa parte de cima do capital. A gente está trabalhando muito com a hipótese de negócio de impacto social como a conexão entre esse capital e as cadeias da sociobiodiversidade, os ativos, a natureza em si. Então, esse ecossistema que o Humanize está inserido é bastante complexo, e o nosso papel é a gente tem um papel muito específico, não só de reunir algumas inteligências e esse capital, mas também tentar direcioná-lo para a questão de que a floresta e o planeta não aguentam a gente trabalhar essas coisas isoladamente. Então, cada um desses 3 silos precisam ser trabalhados na sua complexidade, mas de uma forma articulada com esses parceiros todos. Esse é o ecossistema, esse é o lugar para onde a gente está olhando. E aí, cada um daqueles 3 silos, o primeiro, o que a gente está chamando o fundo dos fundos, a gente tentar articular e coordenar melhor entre nossos parceiros esses diversos capitais, e aí com diversas aptidões, interesses, para fazer o que a gente está chamando do blended finance, do blended approach, do blended strategies, nessa parte de cima, para poder trabalhar nesse formato híbrido de baixo, do que é filantropia mais pura e mais genuína, no lado cinza, do verdinho, que é alguma forma mais híbrida de você combinar algum tipo de retorno do investimento. Eu vou passar rápido, porque eu tenho pouco tempo, e estou disposta a conversar depois com quem quiser, mas desse caminho, desse primeiro silo do capital, a ideia do Humanize é trabalhar com outros parceiros, provando que é possível a gente estabelecer essa plataforma de recursos combinados para o primeiro veículo, que é o de meio ambiente. Nada impede que a gente já vá trabalhando isso com outros parceiros, como, por exemplo, tem na plateia aqui os colegas do Grupo Samaritano, que estão trabalhando no veículo de saúde. E a ideia é que a gente trabalhe em todo esse ecossistema pensando em, se a gente fizer isso acontecer no de meio ambiente, a gente consegue trabalhar com todos os outros. Para o Humanize, a gente está olhando muito para as questões assim, o que trava, né? O que trava as coisas no Brasil? E o segundo silo, ali, daquele primeiro desenho do ecossistema, tem a ver com o negócio de impacto. Então, a pergunta para o Humanize que a gente faz, fundamentalmente, é por que negócio de impacto social não ganha escala no Brasil? E aí a gente está trabalhando com essas 4 Is que a gente coloca aí no slide. Tem uma parte de incentivo e tem uma parte de regulação mínima, tem uma parte de investimento, que, uma vez que a gente tenha políticas claras, alguns fundos governamentais, a gente estimula e destrava uma organização melhor do investimento desse capital. Tem uma questão fundamental de educação empreendedora, de informação. O pequeno e médio produtor do Brasil não sabe que existe negócio de impacto, então a gente precisa melhorar o nível de informação sobre essas questões. E a parte de implementação, a parte de fomento de redes e a governança desse silo, desse mini ecossistema de negócio de impacto. Aqui, só para explicar o terceiro silo. O terceiro silo tem a ver com as cadeias da biodiversidade. O que acontece hoje no Brasil? O capital convencional, que é quem fomenta a floresta, os negócios ativos da sociobiodiversidade, eles investem direto nessas cadeias, sem necessariamente considerar negócio de impacto. O negócio de impacto é uma coisa trabalhosa, é uma coisa complexa, e aí quem investe no café, quem investe na pesca, quem investe na madeira, está lá em cima, está lá em cima, e aí vai direto para o terceiro silo, que é o silo da cadeia. O que faria a gente colocar negócio de impacto no centro disso e colocar esse negócio que tem propósito como parte do jogo,
olhando para algumas cadeias que a gente consiga trabalhar e mostrar que isso é possível, né? Então, por exemplo, conversando com uma colega da Alemanha, que investe, tem a segunda empresa de café da Alemanha, ela compra o café da Etiópia, ela compra o café da Colômbia, porque ela consegue um café de alta qualidade e que tem negócio de impacto como centro do trabalho do café que ela compra. Ela não conseguiu fazer isso com o Brasil. E o desafio é como é que a gente muda isso, como é que a gente vende um café de alta qualidade, mas com negócio de impacto como centro da questão. A gente está com esse desafio com essa parceira. Aqui um pouco, falar um pouco do conceito dessa questão de venture philanthropy. Venture philanthropy nasce como uma definição muito do que seria um investimento filantrópico estratégico. E a gente está trabalhando muito com esse conceito, com outros parceiros no Brasil, tentando aterrissar e customizar essa definição. Então, tem um grupo de fundações privadas, institutos, endowments, tentando trabalhar um pouco nessa questão do que seriam esses investimentos estratégicos em cadeias de negócio para a gente atingir esses objetivos socioambientais de maneira diferente, buscando eficiência, escalabilidade e sustentabilidade econômica. Então, tem muito a ver com a abordagem de longo prazo para a geração de impacto. E aí essa abordagem blended de finance e de várias coisas, olhando para a questão de como é que eu acelero o negócio em instituições, como é que eu funciono como capital semente, como é que eu melhoro o acesso a crédito, como é que eu presto uma assistência técnica qualificada e como é que eu desenvolvo essas capacidades, tanto do terceiro setor e de outros atores, mudando um pouco desse olhar da filantropia tradicional para uma filantropia mais estratégica. Então, juntando um pouco e aterrissando em coisas muito concretas, o ecossistema que Humanize olha, a gente toca uma série de projetos específicos em 3 áreas, né? Uso sustentável, gestão pública e organização da sociedade civil, empreendedorismo e negócio de impacto. Educação é um pilar, é um tema comum a tudo que a gente faz. E os ODS estão no pano de fundo, tanto os 17 ODS como todas as metas dos ODS. Aqui a gente aterriza em alguns temas, e aí eu vou chamar a atenção, para já caminhar para o fim da minha apresentação, o que a gente está fazendo em relação a alianças. Sozinho a gente não consegue fazer nada, tanto como do aspecto de cofinanciamento, como da parte de implementação. Então, a gente está olhando para cada um desses temas caros para o Humanize e estabelecendo alianças de cofinanciamento. Então, no caso aqui, a gente, junto com a Fundação Lema, com a Brava e com o Instituto República, a gente está numa aliança para a gestão pública, tentando trabalhar com pessoas, inovação e boas práticas. E basicamente, eu estou chamando a atenção para essa aliança, mas a gente tem outras parcerias com esses outros atores. Por exemplo, antes de falar da aliança, ficou pronto agora uma cartilha muito interessante de um parceiro nosso que fala sobre equilíbrio fiscal. A gente fez um trabalho de equilíbrio fiscal nos 144 municípios do estado do Pará. A gente tem mania de falar das coisas que a gente quer, não das coisas que precisam ser faladas por interesse dos locais. Então, a gente não consegue falar de sustentabilidade porque a gente precisa falar de equilíbrio fiscal antes. Então, a ideia é falar um pouco de como é que eu toco nesse Brasil, das coisas que os municípios querem falar antes da gente entrar na pauta de um Brasil sustentável. Então, a gente tem que fazer essas coisas juntas. Então, na realidade, um programa que chama Municípios Sustentáveis cuidou de trabalhar equilíbrio fiscal, um começo de uma jornada no estado do Pará. Essa cartilha é muito interessante, está online, feita pelo Comunitas. E aí, falando um pouco da aliança, o objetivo da aliança é trabalhar um pouco com as pessoas. Então, a gente quer garantir que pessoas altamente capacitadas ocupem cargos de lideranças no governo e no terceiro setor. Então, a gente está olhando para 2 públicos. O terceiro setor como vigilante e propositor das políticas públicas e o próprio gestor público. E o gestor público que faz o Brasil, que é o gestor público concursado e o gestor público comissionado. Aqui, os 3 pilares da atuação da aliança. A gente trabalha com produção de conhecimento, com formação e com a parte de reconhecimento e busca por soluções. Aí eu vou entrar em alguns detalhes, que eu acho que não é o caso, mas, assim, acho que... Meu último slide, para fechar. Acho que uma das coisas mais interessantes dessa aliança, entre as 4 fundações, a gente está olhando para um Brasil real e tentando trabalhar com as pessoas que querem mudar esse Brasil que está aí para a gente mexer. Então, a gente está olhando
para questões pouco abraçadas, como RH, como meritocracia, como eu fomento um banco de talentos no Brasil para que o prefeito e o governador que queira assumir e que queira contratar primeiro, segundo, terceiro escalão, vá num banco de talentos, inspirado nos matchmakings aí de relacionamento, e você tem acesso a pessoas altamente qualificadas para te ajudar a virar o jogo. Então, eu acho que tem um experimento sendo feito por essas 4 fundações para tentar aprender junto, trabalhar com meritocracia, trabalhar com pessoas que querem mexer nesse Brasil. E, para fechar, eu queria só comentar, porque isso é uma coisa que a gente viu muito aqui nesse dia de ontem e no de hoje, que a gente sente muita falta de pensamento sistêmico, de visão sistêmica. E eu acho que a gente tem que entender onde a gente está inserido e qual é o nosso pequeno papel nesse trabalho. Então, para o humanista, tem muito a figura do liquidificador e a figura das agulhas da acupuntura. Então, eu tenho um portfólio de 60 projetos, onde eu estou usando as mini agulhas de acupuntura para tocar em algumas coisas do ecossistema que eu coloquei aqui para vocês, do capital, do negócio de impacto e da biodiversidade. Então, para a gente tem muito essa questão. E esse último slide, mostra um pouco disso. Com visão sistêmica, a gente consegue trabalhar com algumas questões que vão dar escala às soluções que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Armínio, eu queria, aproveitando os nossos últimos 20 minutos, eu queria voltar para a perspectiva de soluções, né? Então, a gente falou bastante sobre os desafios, sobre o contexto, e eu queria pegar esse gancho da gente pensar quais são as soluções, então, para a construção desse ecossistema, linkando aqui com uma pergunta da plateia, a respeito de como que as novas lideranças públicas, que vão assumir papéis importantes em 2019, já podem trabalhar nessa pauta. Primeiro, a experiência mostra que quem chega pronto, em geral, consegue produzir. Então, assim, a minha experiência própria de governo e de observar dos outros é que o aprendizado é lento e as pessoas, depois que elas começam a entender mais ou menos como é que as coisas funcionam, já não tem mais chance de agir. Então, acho que qualquer esfera, seja alguém que queira ir trabalhar no legislativo, mas especialmente no executivo, em qualquer esfera, seja numa prefeitura, no governo ou no governo federal, a sugestão é que se prepare ou que identifique quem tem competência para lidar com qualquer que seja o assunto e que chegue pronto com uma visão clara do que pode ser feito e que corra atrás. Acho que é um pouco por aí. O geral, a meu ver, não permite assim, acreditar em regras ou coisas do gênero, mas eu acho que as janelas de oportunidade surgem e desaparecem. E esse processo de desenvolvimento em geral, de qualquer coisa, seja do ecossistema da inovação, seja da educação do Brasil, o que for, vai apresentando chances, e essas chances têm que ser aproveitadas. Isso é o que eu acho. Eu acho que agora tem que haver um certo rigor, uma certa lógica, uma certa disciplina, para não fazer bobagem. Nós temos um histórico assim, que foi muito bem exemplificado aqui por meus 2 colegas ali, de não aprender em áreas em que nós já deveríamos ter aprendido. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o software político do nosso país. Essa coisa do incumbente, esse é um jargão nosso de ter uma empresa que domina um certo setor, que não quer perder a sua dominância, coisa do gênero, vale também para a política. Então, uma das coisas que me deixa esperançoso com relação ao Brasil hoje é ter gente jovem se engajando na política, jovem de espírito e de calendário também, mas eu acho que eles estão chegando, talvez um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, e eu acho que a gente tem que estar acreditando que esse é o caminho. Basicamente é isso. Marcos, complementando a fala do Armínio, o que dá para a gente copiar? Você falou tanto, né, da gente copiar experiências, o que dá, então, para a gente copiar?
Bom, eu acho que concordo com o Armínio, acho que tem essa geração nova aí mobilizada, interessada em fazer. Eu fico preocupado quando eu vejo que tem muita ação e pouco estudo. Tá? Canso de ver ONG falando sobre o que não estudou 10 minutos. Né? E está longe dos problemas, o mundo não conhece, o Brasil está fazendo. Está discutindo técnicas de pedagogia e não sabe que falta cadeira, professor, merenda na escola. Quer dizer, e é inaceitável a geração jovem não conheceu. Né? Está aí, os dados estão aí, as informações estão aí. Né? E a gente não vê só dos jovens, vê a discussão sobre reforma tributária, como está aí. Né? Vamos lá. Reforma tributária é que nem novo medicamento em saúde. Tem efeito colateral. Não é para sair fazendo achando que resolveu. Ah, vamos tributar patrimônio para cá, renda ali, tira aqui, faz assim, soma 7 e fechou a conta. Né? As pessoas reagem, tem efeito de equilíbrio geral. Armínio, parece às vezes que as pessoas não conhecem Haberger, não conhecem assim, economia de 50 anos atrás. Né? E não sabem os efeitos indiretos que as regras de tributação têm sobre os mercados e que, às vezes, você cobra de João e quem paga é Maria. Né? Você cobra do táxi e quem vai pagar o imposto, na verdade, é a padaria. Né? É impressionante o nível rasteiro do debate sobre temas técnicos que afetam a vida das pessoas. Bom, vamos combinar? Não é à toa que o Brasil deu o estrago que deu na última década. Né? No fundo, e isso é impressionante, quer dizer, a gente teve um governo recente que não é que estava ouvindo os jovens mobilizados, ele ouviu as lideranças empresariais. Né? Era empresário batendo em Brasília, dizendo o que precisava para fazer bacana para o país desenvolver, setores a serem desenvolvidos. E não era só empresário, não. Né? Intelectuais, gente de ciência e tecnologia, né? Todo mundo motivado para o bem, batendo em Brasília e fala, olha, você faz isso aqui, eu faço a fábrica A, eu desenvolvo o setor B, eu vou ter um polo tal. E foi um desastre. Né? É um mar de dinheiro que o Brasil jogou fora na última década e nós descolamos do resto do mundo desde 2011. Estamos ficando para trás. Né? Infelizmente, o Brasil e a América Latina descolou do mundo e dos demais emergentes desde os anos 80. Né? Mas, pelo menos, mal e bem, a gente acompanhava a América Latina, que era um desempenho meio medíocre. Tá? A América Latina crescia o quê? 3%, 2%, dependendo da década. Os emergentes cresciam 5%, 6%, 7%. Mais 2%, 3%. O mundo também 2%, 3%. Até 2010. De 2010 para cá, nós descolamos em comparação com a América Latina. O Chile é 2 vezes mais rico que o Brasil. Daqui a pouco a Colômbia passa o Brasil. Surpresa, para quem é da minha geração, dá alguns anos, o Peru passa o Brasil. O Panamá já passou o Brasil. Nós ficamos para trás em relação à América Latina desde 2011. Então, notícias atrapalhadas, ideias tortas, pouco estudo, desastre. Tem que ter avaliação de resultado. Temos que avaliar. Não dá para sair fazendo proposta política sem ter grupo de controle. Como é que é isso? Né? Então, eu acordei de manhã, tive uma grande ideia, vou resolver o problema da seca numa região árida. Não é assim que se faz. Né? Tem estudo, tem trabalho, tem técnica, tem grupos de controle. Como é que o BNDES me concede 600 bilhões de reais sem ter qualquer avaliação de desempenho tecnicamente bem feita? E a gente acha razoável. E saímos fazendo programa de indústria naval, regras de conteúdo nacional. Cadê a avaliação de resultado? Se você não avalia com resultado, você não aprende com fracasso. Não aprender com fracasso é a melhor maneira de ficar refém do passado. Obrigada, Marcos. Vinícius, uma pergunta para você a respeito do quanto que a gente precisa acelerar a pauta de inovação para realmente conectar startups com o poder público, né? A sociedade brasileira precisa solicitar do setor público leis que facilitem os contatos e parcerias com startups.
Essas ações não deveriam estar acontecendo com maior velocidade, pois o setor privado 4.0 não pode esperar. O que você acha a respeito disso? De como que a gente pode acelerar esse processo dessas conexões entre o setor público e as startups? Posso complementar uma perguntinha Claro. para ele também? Não sei se vou saber responder. Mas... Por que a gente não copia? Deixa eu primeiro falar do BNDES, então, aqui em defesa do que o doutor André Calab fez como conselheiro lá. Aprovamos um departamento de monitoramento e avaliação em 2016, que continua ativo, produzindo, então, sobrevivendo. Então, assim, a avaliação é algo que está, ainda que devagar, se imiscuindo nas junções, em desenho e monitoramento do que políticas públicas fazem. Então, acho que isso é uma coisa que tem avançado, acho que é importante enfatizar. E só um detalhe, não seria bacana ter uma agência independente com avaliação de resultado e o governo ter que abrir todos os dados das políticas públicas para que possam ser avaliados Seria ótimo. por pesquisadores independentes? Os microdados deveriam estar todos abertos. Acho que não precisa criar, não. Você A política pública deveria ter protocolo. Você quer fazer uma política pública bacana, a regra da medicina. Você testa num grupo, tem grupo separado aleatoriamente para controlar, né? Avaliar resultado. Né? A Receita Federal quer mudar a norma tributária. Bacana. Como é que é no resto do mundo? Quais são os impactos esperados? Né? Qual é a avaliação de resultados? Será que isso não deveria ser uma norma? Eu acho que deveria, acho que não precisa criar uma agência, não. Então, há várias instituições que podem assumir esse papel. Então, o IPEA é uma instituição que pode assumir esse papel. Em 2003. Então, você vê que eu sou um seguidor, ainda que ignorante. Então, é uma boa proposta. Então, acho que dar um mandato para o IPEA é algo que é facilmente implantável em independência. E acesso a dados. Então, você criar sala de sigilos em quaisquer instituições que tenham dados que sejam vitais para você fazer política pública. Então, o Banco Central devia ter uma sala de sigilo, o BNDES devia ter uma sala de sigilo. Então, eu acho que é mais fácil do que criar uma agência, dar mandato para o IPEA e ter acesso a dados. Sobre por que não copiamos, eu não sei. Porque isso é low-hanging fruit, né? Então, catch-up innovation é uma coisa que todos deveriam buscar nas nossas empresas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas organizações, nas nossas ONGs, e a gente não faz. Então, isso é uma manifestação de o quanto de ineficiência pode ser rapidamente reduzida por meio simplesmente de copiar boas práticas. Então, esse é dinheiro na mesa que ninguém está pegando. Então, são $100 no chão que estão passando desapercebidos. Pelo governo, por empresas, por quem quer que seja. Então, acho que copiar é um primeiro passo, e acho que essa sugestão que o Marcos dá, de última instância, ter uma agência de avaliação que, antes de avaliar, estude, identifique o que se faz no resto do mundo, é um passo para isso. Então, acho que falta inteligência para se implantar essa proposta que é fácil. Exatamente como se faz no resto do mundo, concessão de crédito subsidiado. Como a Alemanha faz, como o KfW faz, como a Colômbia estrutura projetos de infraestrutura. Por que o BNDES não copia o FDN? Por que no estímulo à energia renovável a gente não tem as mesmas práticas do KfW? Talvez a gente tenha que exportar porque o KfW existe. Talvez ele exista porque ele existiu desde 1900, desde o pós-guerra, e talvez também não seja o melhor a ser feito. Mas eu acho que a gente ter um conjunto de boas práticas na prateleira para que podemos buscar entender, aprender e implantar é algo que é fundamental de ser feito, e acho que a inteligência para se fazer rapidamente, o IPEA acho que é meu candidato natural para isso. Mandato, independência e acesso a dados. Georgia, o Marcos fez algumas críticas aqui às ONGs, a dependência das ONGs, muitas vezes, de investimento do setor público e, muitas vezes, também dessa falta de diagnóstico antes de atuar, de fato, com uma causa, né, com projetos. Como é que você vê essa reestruturação que a gente precisa também criar no terceiro setor para ter um terceiro setor, de fato, mais eficaz, que realmente contribua com políticas públicas mais inovadoras? Bom, eu acho que tem algumas questões aí importantes para a gente falar do Brasil real em relação, inclusive, o que a gente tem de terceiro setor hoje
como um fato, né? O terceiro setor está extremamente fragilizado. Eu acho que as ONGs elas passam por uma crise não só de recursos, pegando rebote da crise econômica do país, como elas passam também por uma crise de inspiração. A gente, além de, acho que, baixa capacidade técnica dentro das ONGs, a gente tem uma ausência da próxima geração daqueles gestores que fizeram as ONGs sociais, ambientais e de educação do país. A gente precisa falar sobre isso, qual é a próxima geração, e eu acho que injetar um pouco de inspiração, e a gente está aqui nesses dias vendo muito isso, como outros lugares viraram o jogo, e quais foram os fatores dessa virada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa tem a ver com os próprios doadores que mantêm essas ONGs. Existe uma lógica muito perversa de apoio a projeto e não de apoio institucional a essas ONGs. Então, os financiadores eles acabam ditando um pouco uma regra dura, que é apoiar as ONGs que estão ligadas à causa daquelas fundações e institutos, e não porque aquelas ONGs têm uma missão, uma visão, um propósito de existir, e a gente está alinhado a elas por isso. Então, eu acho que falta muito uma discussão madura no Brasil sobre o que é o papel dessa filantropia, apoio a projetos, a programas, mas apoio institucional, porque essas ONGs têm um papel a cumprir na história democrática do Brasil, seja lá a agenda que ela esteja representando. Então, eu acho que essa conversa é uma conversa mais profunda, e eu acho que alguns de nós estamos fazendo isso em algumas redes, como o GIF, como o próprio Ethos, uma discussão mais qualificada do papel da filantropia, fortalecendo o terceiro setor. Porque, como eu falei, o terceiro setor, antes de qualquer coisa, ele é um vigilante, um propositor dessas políticas públicas que a gente tem aí. E ele está doente, ele está em coma, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, esse acho que é um ponto importante. Armínio, você quer complementar? A gente tem 5 minutos, eu queria dar 1 minuto para cada um fazer a sua fala final. Armínio, por favor. Então, já vou. Tá bom. Vou fazendo a minha aqui por conta. Assim, minha impressão é que o terceiro setor e também esse setor novo de investimento de impacto ou de venture philanthropy e tal, que isso tudo existe porque a ONG maior, que é o governo, não funciona, né? Então, acho que é importante essa reflexão sobre exatamente o que o terceiro setor pode fazer, deve. Eu sempre me engajei em assuntos do terceiro setor, mas eu sempre achei que, em última instância, a melhor coisa era tomar o poder, eleger o Marcelo Trindade, achar pessoas assim desse calibre para realmente enfrentar esses obstáculos todos. Eu acho que a razão para mim, a coisa da cópia é muito boa. Eu, quando estava no governo, dizia isso para visitantes estrangeiros, assim, nós não estamos atrás daqueles 2% lá da produtividade, nós estamos atrás dos primeiros 80%, que estão aí disponíveis para nós. E eu desconfio que, no mundo da indústria, nós meio que perdemos o trem temporariamente, não acho que seja uma coisa permanente, porque a coisa evolui tanto que, de vez em quando, você consegue pular lá na frente, o trem passa de novo, você pula no vagão mais da frente. Mas eu acho que, no mundo dos serviços, das ideias, deveria ser mais fácil. E como hoje até a China já tem o setor de serviços maior do que a manufatura, e quase que como se a manufatura do mundo inteiro hoje esteja indo lá para a China, talvez aí realmente esteja a oportunidade. Nós estamos falando de educação, partes do mundo da saúde, não necessariamente da cura, mas da saúde, que casa também com educação e assim por diante. Então, a minha esperança é um pouco essa. Nós construímos uma economia onde copiar é difícil. As pessoas os empresários não são bobos, mas eles sabem que eles podem copiar. Por que eles não fazem isso? Acho que essa é uma pergunta que pode de repente, trazer algum tipo de resposta. Jorge, pode já fazer. Eu acho que, assim, essa coisa de olhar o que deu certo em outros lugares, trazer, adaptar, customizar e fazer acontecer no Brasil é fantástico. Eu acho que isso me lembra umas conversas, e esse é um papo também mais profundo, né? Então, eu lembro, olhando para o caso de Medellín, que a gente perguntava, a gente foi lá e a gente não, mas o que virou? Como a gente ouviu também aqui hoje, esses dias, o caso da Estônia e tal. Mas Medellín foi uma coisa que chamou muita atenção, porque tinha uma iniciativa privada pronta, tinha uma academia pronta, tinha uma sociedade civil querendo se organizar
Mas teve um fato crucial, que foi o fato de um padre subir num palco com 2 grupos antagônicos, e as mães desses 2 grupos, junto com esse padre, assumiram um compromisso de que não teria mais sangue naquele lugar, que alguma coisa seria feita, e dali uma série de outras coisas foram acontecendo, e estava todo mundo pronto para aquele movimento. Mas teve um... Então, acho que é interessante entender o turning point dessas viradas. Então, por exemplo, a Estônia, ficou muito claro aqui, que teve todo um trabalho de 10, 15 anos de educação prévia para eles chegarem e digitalizarem o país, que tem 1.300.000 habitantes, é pequeno, é verdade, mas foi um trabalho hercúleo de 20, 30 anos, onde a educação era a base para essa mudança da digitalização que enfrentou corrupção e burocracia, e que virou o jogo. Ouvindo o caso, por exemplo, da Índia, já que tem outras dimensões, a questão do trabalho deles com startup, com empreendedorismo e inovação, é revolucionário e é inspirador, e tem muito para a gente adaptar e trazer para o Brasil. Vinícius. Só... Talvez para tentar dar uma resposta para o Armínio, então, o retorno de você implantar inovação catch-up é tão menor quanto maior o seu poder de mercado, né? Então, se você é um cara que está no mercado, você tem muito poder, você consegue se insular de competição, há o retorno de você copiar, mas esse retorno é menor do que no mercado mais competitivo. Então, de novo, talvez os estímulos à competição vão fazer com que, naturalmente, esses $100 que estão no chão sejam pegos pelos empresários e por quem quer que seja. Então, competição é fundamental também nessa dimensão. Num mercado competitivo, você fazer catch-up de inovação é questão de sobrevivência. No mercado, você é monopolista, menos. Então, acho que essa é uma questão importante. Então, a competição, acho que vai estimular todas as formas de inovação, em particular a primeira, a mais fácil de ser feita, que é catch-up innovation. Eu concordo com o Armínio também na questão de... talvez a gente não queira buscar substitutos ao governo. O governo tem papéis fundamentais que ele tem que fazer, e a gente está meio que tomando como dado o fracasso do governo e buscando alternativas em que a gente faça venture, philanthropy e outras coisas. A gente tem que, por meio de eleição de pessoas como Marcelo Trindade, mudar isso. E não só Marcelo Trindade, a legislativa é fundamental. Então, acho que a questão da incumbência de os que já estão lá permanecerem, acho que é mais relevante no legislativo. A gente precisa também ter renovação ali, bastante importante que haja renovação. E a gente tem que caminhar para implantar políticas que tentem separar questões de eficiência e de transferência ou de compensação. Acho que o Marcos falou isso na fala dele. Então, de algum jeito, o que a gente faz é lidar com problemas que são essencialmente de transferência e compensação, de perdedores, distorcendo a economia. Então, vamos preservar os empregos, vamos preservar essa indústria, vamos preservar os cartórios. Por quê? Porque vai haver perdas ali, então os cartórios vão ficar, os donos de cartório vão ficar menos ricos, os funcionários do cartório vão perder seu emprego, os funcionários de metalúrgicas também. Então, a gente confunde as coisas. E isso é uma coisa que acaba empobrecendo todos. Então, você tem uma mistura de questões de compensação de eficiência que faz com que o país empobreça de maneira geral. Então, a gente quer separar essas coisas. Então, vamos tentar inovar, vamos estimular a competição, vamos abrir a economia e compensar perdedores. Então, vai haver ganhos suficientes para que todos sejam compensados. E temos que lutar por políticas de compensação. Então, acho que tem que ser do governo o papel de compensar perdedores e prover igualdade de oportunidades. Acho que essa é a luta, essa é a nossa missão. Marcos, te deixei para o final para você fazer o fechamento com uma fala positiva, para a gente sair daqui inspirado, que dá para fazer. Eu acho que você trocou de pessoa aqui, né? Fala positiva não é exatamente o meu forte. Deixa eu fazer uma fala estranha, então, que é mais a minha cara, né? E aí fazer a defesa da velha política, né? Eu acho que essa crise que o Brasil passa, o descontrole fiscal, né? A gente está vendo o hospital sendo fechado, não tem manutenção de ponte, o dinheiro para ciência e tecnologia acabou, a Previdência está quebrada, assim, o número é crescente. E vamos combinar, é tudo notícia velha. A Previdência, a gente sabia há 20 anos que ia dar nisso. A gente sabia que os estados estavam quebrados há 10. O Rio de Janeiro, a gente sabia há 10 anos que estava quebrado. Não tem novidade nenhuma, né? Que política de incentivos setoriais como essas que foram dadas, dessa maneira atabalhoada aí, tecnicamente uma incompetência assim, eu tenho às vezes constrangimento de explicar
como é que eram as políticas de incentivo setorial do governo anterior. Assim, você passa vergonha, né? Você, mas eles não leram, não conhecem. Não, acordou de manhã e tomou decisão, né? A gente sabia dos erros, a gente sabia disso, né? Acho que o Brasil vive um momento que, pelo menos, nós estamos discutindo os problemas. Isso é uma mudança gigantesca, né? Há 2 anos, 1 ano atrás, tinha gente que dizia que não tinha déficit da Previdência. Não dizia, não tinha, né? Também tem uns americanos lá que dizem que o homem nunca foi para a Lua, né? Então não tem déficit da Previdência, o homem nunca foi para a Lua, e a USP inventou a pílula contra o câncer. Tem para tudo, gente, né? Então o debate mudou. Isso é bom. Agora, enfrentar os problemas não está em Brasília. Os problemas não estão em Brasília. Os problemas estão aqui. Brasília não resolve os problemas porque nós não queremos. Os empresários não querem perder crédito subsidiado, parte da indústria não quer enfrentar a competição, professores da rede pública não querem ser avaliados pelo aprendizado dos alunos, médicos se recusam a ter ponto para cobrar frequência nos hospitais. Os artistas topam discutir Lei Rouanet? O audiovisual topa discutir o subsídio para novos filmes? Vamos lá, vamos enfrentar problemas de verdade, tá? Sem inventar falso inimigo, tem alguém que resolve tudo. Todos nós carregamos várias meias entradas. E nós nos recusamos a discutir os nossos privilégios. Servidor público topa discutir a sua aposentadoria integral? Vamos discutir a avaliação de meritocracia do servidor público? Vamos? Vamos o empresário topar, de fato, a economia de mercado e enfrentar a concorrência? Nós não queremos. Se nós não queremos mudar esse país, Brasília não vai mudar. Se nós quisermos, a velha política é o instrumento para negociar perdas, conduzir o caminho, discutir o norte. Agora, a escolha não está lá. A escolha está com a gente. Obrigada. Queria muito, mais uma vez... Obrigada, Marcos. Queria muito, mais uma vez, agradecer a presença e a participação de todos vocês. Acho que a gente sai aqui desse painel com uma perspectiva de que, sim, os problemas são complexos, mas dá para fazer, e uma estratégia para que isso seja feito é copiar, né, o que tem de melhor no mundo. E acho que isso tem uma relação direta com o que a gente está propondo aqui no evento, trazendo essas experiências internacionais para ver o que já foi implementado e poder copiar e adaptar para a realidade do Brasil. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês.